Olá pessoal, bem-vindos a mais um tutorial do Solid Edge ST5. Nesse tutorial nós vamos falar um pouco sobre o Sheet Metal, dobras em chapas metálicas, ok? Então, para iniciar esse tutorial, vamos ver aqui a peça que nós vamos fazer. Imagine essa peça, como que nós executaríamos, né? Tem alguns princípios da parte de Sheet Metal que nós vamos usar aqui nessa peça. Então nós vamos usar a parte de flange e depois nós vamos fazer a parte de desdobrar e dobrar novamente, bem como fazer a furação que existe usando ainda uma ferramenta de pattern. Então vamos lá. Primeira coisa que nós fazemos quando iniciamos uma peça em Sheet Metal é abrir uma peça no arquivo de Sheet Metal, ou seja, chapas metálicas. No ST5 existem algumas ferramentas que ainda não estão totalmente definidas muito bem na parte de síncronos. Tá? Então vamos usar o ambiente Ordered. Como que eu faço isso? Ferramenta Tools, selecione Ordered. Venha para Home e vamos... eu sempre faço isso. Eu poderia ensinar vocês aqui agora a criar um template, mas para vocês entenderem o que eu faço, normalmente é esconder esse plano de origem aqui, né, a base, que são esse tríade com os eixos, e mando mostrar os planos, que para mim fica muito mais fácil de trabalhar, ok? Bom, então vamos começar assim, vamos criar um sketch, clique aqui na ferramenta Sketch, selecione um plano. Aqui você pode escolher um tipo de plano, né, coincidente, paralelo, angular. Vamos escolher coincidente. Vamos selecionar aqui o plano frontal, ok? Vamos criar um círculo. Para trabalhar no Sheet Metal, com a ferramenta que nós vamos usar para fazer a extrusão dessa chapa, não pode ser um círculo fechado. Então nós vamos ter que abrir esse círculo. Normalmente quando você vai soldar uma peça calandrada, né, que é o tipo de peça que nós vamos fazer aqui agora, não se encosta as faces da chapa, né? Então a chapa aberta, quando você calandra, ou seja, você faz essa curvatura da chapa reta, você não encosta uma face na outra. Bom, aqui nesse caso nós podemos deixar mais ou menos meio milímetro de cada lado de folga, certo? Então nós vamos criar aqui uma abertura na parte superior aqui desse círculo de mais ou menos meio milímetro. Para fazer isso nós vamos fazer o seguinte, percebam que vamos refazer aqui esse círculo. Então percebam que eu peguei aqui a ferramenta círculo, selecionei exatamente o midpoint aqui do plano, criei um círculo que não passe do tamanho do plano. Olha lá, olha aqui, o final do plano seria aqui. Eu deixar ele pequenininho aqui, ok? Sem se preocupar com medida a princípio. Agora nós vamos criar duas linhas aqui paralelas a essa linha aqui, que é a linha do plano. Nós vamos criar duas linhas paralelas usando a ferramenta Include. Então vem aqui em Include. Nessa caixa de diálogo que se abre, vamos selecionar esse item aqui, Include with Offset, ou seja, incluir com deslocamento. Então, selecione essa caixa, dê um OK. Selecione essa linha, aceite, aqui nesse verdinho, e indique o lado com essa dimensão para o offset. Se aqui tivesse diferente, eu poderia vir aqui e mudar, né, essa dimensão. Vamos deixar aqui 0,5 e vamos escolher um lado. Percebam que foi criada uma linha paralela a essa, que está aqui. Vamos criar agora uma nova, né, a partir dessa, que é o plano. Aceita, com o botão direito do mouse também você pode aceitar o valor e indicar o lado para o offset. Então percebam que eu criei duas linhas. Vou selecionar aqui a setinha. Percebam que eu criei essa linha e essa linha, né? Todas elas 5 décimos de milímetros de deslocamento em relação ao plano central, ok? Bom, feito isso, vamos vir aqui pegar essa ferramenta Trim, essa aqui de cima, e vamos aparar esses excessos. Como que eu faço isso? Clica, arrasta passando sobre as linhas, ok? Olha só, clica, arrasta passando sobre as linhas.
Percebam que eu criei linhas paralelas que estão terminando aqui no limite do círculo, ok? Bom, a próxima etapa é transformar essas duas linhas em linhas de construção. Então venho aqui, Construction, clique nessa linha e nessa, transformei ela em linha de construção. Agora nós temos que fazer uma pequena abertura aqui. Mas antes de fazer essa abertura, vamos dimensionar esse círculo. Vamos colocar aqui Smart Dimension, vamos dar uma dimensão de 200 milímetros de diâmetro. Essa vai ser a parte externa da minha peça, ok? 200 milímetros de diâmetro. Bom, feito isso, agora vamos fazer o corte na parte superior. Então venho aqui, pego a ferramenta Trim, aproximo aqui com o rollover do mouse e vou cortar esse trechinho aqui, ó. Olha lá, fiz uma abertura na parte superior da minha circunferência. Feito isso, venho aqui, fecho o sketch, ok? Então eu tenho um sketch aberto, ok? Para fazer a minha extrusão com chapa metálica. Venho aqui nessa ferramenta Contour Flange, selecione Contour Flange, ok? Aqui na parte de planos eu posso escolher um plano, mas eu vou selecionar a partir de um sketch, Select from Sketch, que eu já tenho um sketch criado. Selecione o sketch, aceite, e aqui você tem uma seta para você indicar o lado de espessura da chapa, para fora dessa medida ou para dentro. Como eu falei, essa parte aqui, essa medida é a medida externa, então eu vou colocar a espessura para dentro. Qual é a espessura? Eu vou colocar 3,17 milímetros, que é o equivalente a 1/8 de polegada. Enter e seleciono o lado. Automaticamente se abre essa caixa para mim poder fazer a extrusão dessa chapa. Shift e o botão do meio do mouse, centralizei aqui, sabe? Sem perder a referência. Se eu clicar em ESC agora, eu perco essa referência e tenho que selecionar novamente a ferramenta. Eu posso vir aqui, ó, existem algumas opções aqui, por exemplo, para mim fazer ela a partir do centro, para os dois lados simetricamente. Sem esse cara selecionado, eu escolho um lado para extrusão. Eu vou selecionar aqui 200 milímetros de comprimento. Olha só, tem aqui minha peça. Agora eu preciso selecionar um lado, para cá ou para lá. Eu vou aceitar nessa posição. Feito isso, clico em Finish, está pronta a minha peça. Ok? Então, essa minha peça está criada. Agora eu preciso fazer a furação que está no corpo dessa peça. Como que eu faço isso? Eu não posso simplesmente vir aqui e furar. Eu preciso abrir essa chapa, né, para mim poder fazer a furação e depois fechá-la novamente. Para fazer isso, eu venho aqui na ferramenta Bend, que é raio, curvatura, né? Seleciono aqui do lado essa ferramentinha chamada Unbend. Seleciono uma aresta da minha peça e a superfície e aceito. Dou preview, percebam que a minha peça está aberta, ok? Clico em Finish, percebam que aqui na árvore de filters foi criado um item chamado Unbend, ou seja, desdobramento. Desdobrei a minha peça. Venho aqui na ferramenta Hole, de furo, seleciono ela, entro nas suas opções e seleciono o furo de 10 milímetros, um furo simples de 10 milímetros com profundidade total. Ok. Venho aqui e seleciono o plano coincidente, escolho a face da peça como referência e posiciono o primeiro furo. Eu não vou colocar aqui vários furos, eu vou criar apenas um e depois eu vou usar um padrão de construção. Venho aqui em Smart Dimension, clico no furo e clico na borda da minha peça e coloco aqui 15 milímetros, ou a medida que for a sua peça, ok? Da mesma forma eu faço com essa outra borda, puxo para cá, coloco 15 milímetros de distância até a borda. Percebam que a minha furação, meu sketch aqui da furação ficou preto, ou seja, totalmente definido. Feito isso, eu venho aqui em Close Sketch e escolho o lado. Se eu colocar
o vetor apontando para cá, ele vai mostrar essa mensagem de erro, porque não tem material para cá. Se eu coloco para lá, ele faz a furação na minha peça. Ok? Então, finish aqui, cancela. Então eu tenho um furo. Para ficar mais fácil a visualização, eu posso vir aqui e esconder os planos de referência e também o meu sketch, ficando apenas com minha chapa à mostra. Venho aqui em Pattern, ou padrão, seleciono o furo, pode ser na árvore de filters ou pode ser diretamente no furo. Seleciono esse item aqui, ó, Pattern Fast, ok? Aceito. E agora escolho um plano para a construção do sketch do padrão. Vou escolher essa face frontal. Feito isso, escolho o tipo de padrão que eu quero. No caso aqui eu quero um padrão retangular. Clico no centro do furo, arrasto a caixa até aqui próximo da borda da minha peça. Percebam que ele já cria aqui alguns furos relacionados ao um furo que eu criei anteriormente. Ok? Agora eu venho aqui e vou dimensionar essa minha caixa a partir da borda também. Eu quero que fique também aqui, ó, 15 milímetros daqui para a borda e 15 milímetros daqui para a borda. Ok? Percebam que também a caixa do padrão ficou totalmente definida. Bom, e agora aqui, para mim colocar a quantidade de furos, eu clico na setinha, seleciono o sketch do padrão e eu tenho várias opções aqui. Ou fit, ou seja, ele vai preencher todos os espaços até o ponto onde tem a linha de referência do padrão. Fill, onde eu coloco aqui as medidas. Ou fixado. Para isso eu não posso ter aqui dimensionado esse final do sketch, ok? Eu vou colocar aqui nesse caso fit. Posteriormente nós vamos entrar mais em detalhes a respeito dessa caixa e todas as configurações que nela pode ser feita. Aqui em X, que está relacionado a esse eixo, eu coloco a quantidade de furos que eu quero nesse eixo. Então eu vou colocar aqui 10 furos. E em Y eu coloco a quantidade relacionada ao eixo Y. Então eu vou colocar aqui 4 furos. Percebam que no ponto final aqui eu tenho um furo e os outros são divididos igualmente no espaço que eu preciso. Aqui é a mesma coisa, no primeiro ponto eu tenho um furo e depois é dividido igualmente em 10 partes. Feito isso, clico em Close Sketch e está feito o meu padrão. Finish. Pronto o padrão de furação. A próxima etapa e última é fazer a dobra novamente dessa peça, ou seja, dobrar novamente. Então venho aqui em Bend, clique do ladinho aqui, selecione Rebend. Selecione a peça como um todo e aceite. Dá um preview, ele volta na posição inicial. Percebam que ficou um espacinho aqui, ó, nesse ponto, onde vai ser o ponto de solda da minha peça. Ok? Então, pessoal, o meu tempo está se esgotando e o que eu queria mostrar para vocês nesse tutorial eram essas ferramentas. Existem outras que eu vou mostrar em tutoriais sequentes. A última coisa para a gente finalizar essa peça é você vir aqui em Tools e criar um Flat Pattern, ou seja, você vai planificar essa peça. Para planificar essa peça é simples, clique na face e numa aresta da peça. A peça está planificada. Existem aqui as dimensões finais dessa peça, que é de 200 por 613. Tome cuidado com isso. Uma coisa que você precisa configurar para você poder ter essas dimensões ok, está aqui no Application Button, Properties, Material Table, Gauge, e aqui você seleciona o fator neutro, ou seja, a linha neutra da peça, que normalmente é de 0,5, dependendo da espessura, mas normalmente é 0,5. Dê um Apply to Model e percebam que vai mudar aqui o comprimento total da peça.
Apply to Model, mudou aqui o comprimento total da peça. Tomem cuidado com isso. 0,33 é usado para peças muito finas, normalmente se usa 0,5, ok? Posteriormente nós vamos falar um pouco mais sobre isso.